Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, versículos 13 e 4, versículo de número 8, versículo 9 e 10 e o versículo 13. Todos encontraram? Digam amém. Diz-nos assim: sabemos primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mas vós não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Verso 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. E você toma assento dizendo amém. Onde está a promessa da sua vinda? Este questionamento, essa interrogação, segundo o apóstolo São Pedro, seria dita pelos escarnecedores, pelos homens ímpios, aqueles que estão vivendo uma vida esplêndida nesse mundo, uma vida regalada, uma vida a seu próprio bel prazer, e que não acreditam que Jesus vai voltar. E quando a pessoa está numa vida cômoda, uma vida esplêndida, ela não está preocupada com a vida no porvir, ela não está preocupada com a eternidade, ela está preocupada com a vida aqui. Mas esquece o que Jesus falou em Marcos 8:36, o que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e perder a sua vida. Então nós estudamos esta palavra e me veio ao coração esse tema que sairá de uma interrogação dos homens ímpios, dos escarnecedores que vão chegar nesse tempo do fim para mim, para você, dizendo: cadê a volta de Jesus? Cadê a vinda de Cristo? Se fala nela todos os tempos e ainda não aconteceu. Onde está a promessa da sua vinda? Está no verso de número 4, dita pelos escarnecedores e pelos homens ímpios que estão vivendo em suas concupiscências mundanas e nocivas. O que me chamou a atenção aqui sobre esse tema, e é de suma importância a gente abordá-lo na igreja, porque hoje, infelizmente, os pregadores não estão dando mais ênfase à vinda de Jesus, já não estão mais falando da volta
do Senhor Jesus Cristo. E eu me lembro que quando eu me converti, todos os domingos o pastor falava na igreja que Jesus ia voltar. E ele dizia para a igreja veementemente: irmãos, preparam-se, estejam preparados, porque a qualquer momento vai acontecer o arrebatamento da igreja. Mas hoje as pessoas substituíram a mensagem da vinda de Jesus por uma mensagem de autoajuda. Eu tenho dito aqui, por uma mensagem triunfalista, por uma mensagem que é pregada pelos coaches, coachilizadas, e estão esquecendo de falar para a igreja que Jesus vai voltar. Estão esquecendo de avisar este mundo que Jesus vai voltar e vai condenar os ímpios e os pecadores. Gente, a gente observa que esta mensagem da vinda de Jesus, ela não dá ibope. Ela não é uma mensagem atraente. É uma mensagem de confronto. A pessoa está vivendo numa vida regalada, esplêndida. Aí você chega o dedão no nariz dele e diz: olha, se prepara, viu? Porque todas as suas obras ímpias, Deus trará sobre elas juízo. E se você não se preparar, você vai para o inferno. É fácil pregar uma mensagem assim? Não é fácil. E ninguém quer pregar. É por isso que você não vê nas igrejas abordando esse tema. Porque esta mensagem não dá ibope. O que dá ibope é você falar do evangelho triunfalista. O que dá ibope é você falar do evangelho da prosperidade, da barganha. Agora, a realidade, olha para cá, ela está diante dos nossos olhos. Pedro escreveu esta segunda carta. A primeira foi nos anos 60 depois de Cristo. Essa segunda carta foi escrita nos anos 66 depois de Cristo. E é interessante que na primeira carta, o apóstolo Pedro, ele exorta os irmãos acerca da paciência no sofrimento por amor a Cristo. Agora, nessa segunda carta, ele já fala especificamente acerca da vinda de Jesus. E no capítulo 13, no verso 1, ele diz: olha, amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Gente, ele exorta, ele desperta o ânimo dos irmãos com exortação. Na primeira, falando do sofrimento por causa do evangelho de Cristo, porque havia na sua época muitos cristãos estrangeiros dispersos. E aqui ele fala acerca da vinda de Jesus. Interessante que ele escreve aqui aos estrangeiros dispersos do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia, da Bitínia. Eram 5 províncias naquela época ligadas a Roma, hoje a atual Turquia. E ele então pega esses crentes que estavam dispersos por causa de fortes perseguições que a igreja naquela época enfrentava. E aí ele chama para um estreito, para uma mensagem mais específica, falando sobre a vinda de Jesus. Hoje, o nosso problema é que a gente vive a nossa vida aqui como se Cristo não voltasse amanhã.
A gente vive a nossa vidinha bem acomodadinha, esquecendo desta realidade que Jesus vai voltar. E eu sempre cito o que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 19. Paulo, ele é contundente quando ele diz que se esperamos em Cristo só nesta vida, olha o que ele diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis dentre todos os homens. Aquele que espera de Cristo só nesta vida, ou seja, para ele morreu, acabou. A vida é só aqui na terra, não tem vida no porvir, não tem vida na eternidade. Mas a realidade da igreja é outra. Por quê? Porque Jesus deixou uma promessa para mim e para você. E esta promessa está inserida lá no Evangelho de João, capítulo 14, quando Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. E ele diz: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, Jesus fala de um lugar específico para a igreja na eternidade. Ele diz: para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas no versículo 2 do capítulo 14, ele diz: na casa de meu Pai há muitos lugares. Ele não diz que foi preparar. A palavra é afirmativa. Ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, ou seja, se lá não tivesse muitas moradas, então eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Mas a verdade é que a Bíblia diz que o lugar está preparado para a igreja antes da fundação do mundo. Olha para cá, o lugar Deus já preparou para você antes da fundação do mundo. Deus, na sua presciência, Ele preparou para mim e para você um lugar antes da fundação do mundo. Ou seja, antes que o mundo existisse, Deus já preparou o teu lugar na eternidade. E esse lugar chama na casa de meu Pai. Aleluia. Ô irmão, na casa do Pai a gente tem liberdade. Aleluia. Na casa do Pai a gente tem liberdade. Eu vi o Matias chegando hoje lá em casa, e na casa do Pai tem liberdade, pode comer o tanto que quiser, pode virar a mesa, pode sentar onde for, na casa do Pai. Na casa do meu Pai, disse Jesus, há muitas moradas. Pedro desperta aqueles irmãos dispersos, que estavam dispersos no Ponto, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, ali naquelas 5 províncias, hoje a atual Turquia. E ali ele traz uma palavra exortativa. Ele diz: olha, no verso 1 está escrito: eu desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Aí ele diz: que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Isso aqui é extraordinário.